Olá, aqui quem fala é Maria Luísa e irei apresentar agora o meu projeto do compilador para a linguagem C++, da disciplina de Laboratório de Sistemas Compiladores. Este vídeo contemplará com uma visão geral do compilador, uma especificação melhor da fase de análise, uma explicação da geração do código intermediário, que seria da fase de síntese, e alguns exemplos de sua corretude, com um exemplo do sort e do GCD. Agora irei apresentar uma visão geral, no qual ele irá começar a partir do arquivo-fonte, ou seja, o código na linguagem C-, e irá passar para o bloco da fase de análise e, por fim, para o bloco da fase de síntese. Na fase de análise, ele irá começar pela análise léxica, análise sintática e pela análise semântica. Sendo este resultado, com o código verificado, irá entrar na fase de síntese. Na fase de análise, irei mostrar agora os seus diagramas de funcionamento. A fase de análise léxica, análise sintática e análise semântica. A análise léxica começa a partir do arquivo-fonte, em que ela irá ler cada lexema, ou seja, cada palavra do arquivo, e irá verificar se é uma palavra válida para a sua linguagem. Caso seja, irá identificar o token e irá fazer essa análise até o final do arquivo. Caso o token identificado não seja válido, ele irá apresentar um erro léxico e terminará aqui com uma falha. Após a análise desses tokens, desses lexemas, irá partir para a fase de análise sintática, no qual ele irá analisar a sentença como um todo. Caso a sentença esteja correta, as informações dela serão inseridas na árvore e na tabela de símbolos, sendo que as informações que são inseridas são o nome, são o formato, né, para inserir conforme com a árvore no filho, o local que ela foi declarada, onde ela foi declarada, como ela foi declarada, esses tipos de informação. Caso não estejam corretos, irá apresentar um erro sintático. Ao final dessa fase de análise sintática, irá começar a análise de verificação semântica, em que cada análise irá ser uma consulta na tabela de símbolos, como, por exemplo, se uma variável foi declarada uma única vez, se a função main foi declarada e assim por diante. Ao final de todas as verificações, é um sucesso, ou seja, seu arquivo está correto na fase de análise. Caso não esteja, é um erro semântico. Aqui nós temos uma parte mais aprofundada da fase de análise léxica, em que é o processo de identificação do token. Esta fase começa a partir do lexema, ou seja, esse lexema é lido a partir do YYText, que é uma função do flex, e ele irá realizar a verificação, se é uma palavra reservada ou não. Se for uma palavra reservada, irá identificar qual palavra é e retornará seu token correspondente. Como, por exemplo, se for um tipo if, se for uma variável escrita if, ele irá retornar o token if, em maiúsculo, e será fim deste processo e irá ler o próximo token. Caso não seja uma palavra reservada, quer dizer que ela pode ser um ID, um número ou até mesmo um caractere especial. Para ser um ID, ela não pode ter nenhum caractere especial ao longo da palavra. Caso tenha, é um sinal de erro léxico. Se começar com um número e não conter nenhum caractere especial ou uma letra, quer dizer que realmente é um número, então retorna o token null. Se começar com um caractere especial, quer dizer que pode ser uma vírgula, um ponto e vírgula, mais, menos, todos esses tipos de caracteres de operações lógico-aritméticas que o arquivo pode ter, incluindo parênteses, colchetes e chaves. E uma parte também é o comentário. O comentário ele irá identificar esse símbolo de abertura de comentário e irá ler o arquivo até o final. Se ele não chegar a encontrar um fecha-comentário durante essa análise, quer dizer, e chegar ao final do arquivo, é um erro léxico. Caso encontre, ele encontrou o final de arquivo, sim, vai retornar vazio, porque a ideia é que nós ignoremos os comentários, ou seja, é um token válido para poder partir para o próximo. Todos esses tokens retornam, a palavra correspondente no final, e se for o caso válido. Esta é uma versão mais aprofundada da fase de análise semântica, em que ela é feita a partir da tabela de símbolos, começando percorrendo a coluna de verbo name da tabela. E, a partir dessa coluna, nós podemos verificar esses três verificações. Se é uma variável com o mesmo escopo no nome, ou seja, se no mesmo escopo eu declarei duas variáveis com o mesmo nome, int y e depois int y, não pode. E, caso tenha, é um erro semântico. Se a função main foi declarada, o nome da variável já foi declarado como nome de função. E depois disso, irá partir para percorrer
cada linha da tabela de símbolos. A partir da linha, nós podemos verificar se as variáveis e as funções foram declaradas. Se elas não foram, erro semântico. Se elas foram, nós podemos partir para a próxima verificação. Este é o diagrama de blocos da fase de análise. Aqui nós temos cada bloco, a análise léxica, a análise sintática e a análise semântica, representados porque cada um é um arquivo ou um conjunto de arquivos, ou seja, uma estrutura no código. A análise léxica ela é basicamente realizada pelo flex, e o flex ele é basicamente pela função ytext, no qual ela pode identificar os tipos de tokens em palavras reservadas, valores numéricos, símbolos e identificadores. A análise sintática depende diretamente da análise léxica, porque se houver algum erro, ela não conseguirá realizar a leitura da GLC. E a análise sintática, ela possui a tabela de símbolos, a árvore sintática e utiliza o BISO. A tabela de símbolos, ela basicamente guarda o escopo, a localização e a variável, só. E a árvore sintática depende da tabela de símbolos, porque as informações que ela insere em cada nó são as informações presentes na tabela de símbolos. A árvore sintática é basicamente composta por tipos de nós, como operações lógicas, do while, return, assign, id e o tipo. E a análise semântica depende diretamente da análise sintática. A geração do código intermediário será demonstrada a partir de diagramas de atividades e de blocos, uma visão geral sobre o código implementado e uma visão também sobre os códigos executados. A geração do código intermediário, ela parte da árvore sintática, em que ela irá verificar as informações de cada nó, começando se ele é nulo. Se ele for nulo, é o fim da execução. Caso não seja, ele irá verificar os tipos deste nó. Se é do tipo statement, ou seja, se ele é um if, um while, um assign ou um return. Caso seja do tipo if, ele irá emitir os seus labels, fazer uma chamada recursiva do seu nó, ou seja, para a recondição dele, que está armazenado nos seus filhos. Vai emitir uma quádrupla if not, se a condição for false, e chamar a chamada recursiva para a condição, caso seja negativo, e emitir a quádrupla jump. Caso o nó possua um nó filho, else, irá fazer uma chamada recursiva para esse filho else. Se for um tipo while, ele irá emitir os labels, fazer uma chamada recursiva do seu nó filho, e irá continuar a mesma execução que do if. Do tipo assign, ou seja, um tipo de atribuição, ele vai fazer uma chamada recursiva dos seus filhos, ou seja, para identificar os tipos de atribuição, e emitir uma quádrupla que foi assign. Caso seja o tipo return, só vai chamar os filhos para saber o que foi seu return, e vai emitir a quádrupla que foi um return. E sempre após o final de cada processo, ele vai verificar o nó irmão. Se não for do tipo statement, quer dizer que é um tipo de operação. Agora, é um tipo de operação de lógica aritmética, é um tipo de atribuição, é um tipo de ID ou é um tipo de número. Este é o diagrama de blocos da fase de síntese. O gerador de código intermediário ele é um arquivo à parte, no qual ele precisa da árvore sintática para realizar sua análise. O CodeGen é que vai fazer toda a administração dos nós, ou seja, quando que ele deve analisar o seu nó irmão ou não. E dentro deste código irá existir a função cgen, no qual ele identifica se é um tipo statement ou se é um tipo de expressão. Este é o código da minha geração do código intermediário. Ele começa nessa função CodeGen, no qual ela chama a função cgen como auxiliar. Ela irá percorrer cada nó da árvore e indo através dos seus irmãos. Na função cgen, que se encontra aqui em cima, ela identifica o tipo do nó, se é um tipo statement ou um tipo expression. Se for do tipo expression, aqui ele irá identificar qual é o tipo do nó, se é uma constante, um ID ou uma operação, e irá fazer o processo de emitir quádruplas. Se for um tipo ID, ele irá emitir a quádrupla se é uma função ou não. E se por acaso for uma chamada de parâmetros, ele irá chamar uma chamada recursiva para os seus filhos e emitir parâmetros e, por fim, a chamada da função. Esse daqui é o processo para a chamada de uma posição de um vetor, no qual ele adiciona a posição que você quer no vetor para você na variável auxiliável, e esse load atrás carrega o endereço da posição do vetor na variável auxiliar. Se for um tipo de operação, ele irá identificar qual tipo de operação e emitir a quádrupla, fazendo chamada recursiva de seus filhos, para identificar se são IDs ou números. Se for do tipo statement, entra aqui nessa função.
E essa função, ela sempre também tem uma chamada recursiva dos filhos e também as limite quádruplas. Caso o nó na função GainStatement seja do tipo if, ele irá fazer um processo de emissão de labels, ou seja, ele irá entrar aqui e ver qual é o último label, né? Se for o primeiro é o 0, 1, 2. Irá chamar uma chamada recursiva de seus filhos. Emitir a quádrupla caso não, e caso depois que volta, né, ele vai fazer uma outra chamada recursiva e também vai emitir o jump. Caso tenha uma parte de else, ele faz uma chamada recursiva dessa parte do else e emite o label. Se o nó for do tipo while, o processo é bem semelhante. Ele também faz uma chamada recursiva de seus filhos, que estão armazenados aqui nessas variáveis auxiliares, chamada recursiva, e emite as quádruplas correspondentes. E por fim, nós temos o tipo assign e o tipo return. O tipo assign faz uma chamada recursiva para identificar qual tipo de variável e qual valor ela vai assumir, e emite a quádrupla de assign. E o return faz uma chamada recursiva para saber o que vai ser retornado, que salva nesse endereço, e emite a quádrupla de jump return. Este é o script para a execução do compilador. Ele foi desenvolvido por mim e pelo André no semestre passado na disciplina de compiladores, assim como os outros arquivos do código. Ele começa aqui utilizando Flex para análise léxica, utilizando Bison para análise sintática e depois aqui realizando análise semântica. O produto final é o compilador, que é o executável, em que o sort é a entrada e aqui irei armazenar a saída aqui. O arquivo do sort é este arquivo aqui, que foi fornecido pelo professor. Agora eu irei executar aqui. Com o arquivo executado, nós temos aqui a saída. Ele irá abrir aqui. O arquivo de saída contém a árvore sintática, a tabela de símbolos e, por fim, o código intermediário. Aqui, se nós começarmos direto aqui, nós temos uma declaração de um vetor. Comentários são ignorados, né? Então, se analisarmos a quádrupla, ele faz uma alocação de memória de 10 posições para a variável vet. E já temos uma chamada de função. Eu coloquei um espaço entre cada bloco de função. Então, aqui, basicamente, se refere às operações da função mainlock. Como ela é uma função do tipo int, ela aqui é o do tipo inteiro. Faz carregamento das variáveis e alocação de memória para esses aqui. Aí nós temos as operações e aqui nós temos a parte do while, no qual ele emitiu já o label, caso não seja verdadeiro, a operação de verificar se é menor, no qual ele irá verificar se i é menor que high e armazenar o resultado nessa awk 0. Caso não, entre aqui nesse if not e pula para o label 1, que está logo aqui no final, que no caso já iria para o return k, que está aqui através dessa quádrupla. Caso não, irá continuar essa execução. E aqui nós temos aquele caso do vetor, no qual ele irá associar aqui a posição no vetor A para vet1 e carregar este endereço. Aqui nós temos a verificação se essa posição do vetor é menor que x. Caso não seja, pula para o label 2, caso seja, continua a execução. Aqui nós temos a função sort, no qual é uma função que retorna nada, vazio, carregamento de seus endereços e alocação de memória. Aqui acho interessante ressaltar que K chama a função minlock. Então, nós temos aqui a chamada de minlock que possui 3 parâmetros, e os últimos parâmetros são esses daqui. E aqui saem a saída de minlock para K. Outra função interessante aqui na main são a input e o output. Essa chamada de função input é para o processador identificar quando vai ser uma entrada e quando vai ser uma saída e mostrar os respectivos resultados no kit. Agora é esperado que nos próximos integráveis eu apresente a geração do código assembly e a geração do código binário, obtendo assim um código executável para o processador desenvolvido na disciplina do semestre passado.